Oi, turma, do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco, com Joana de Ângeles, no capítulo 9, Relacionamentos Saudáveis, no subtítulo A Influência dos Mitos na Formação da Personalidade. Todos os seres são herdeiros naturais das suas experiências transatas. O processo da evolução antropológica permanece impresso nos painéis do inconsciente profundo, no próprio espírito, que se socializa e desabrocha as expressões psíquicas por intermédio das vivências sucessivas e ininterruptas, o que lhe faculta crescer e adquirir maior soma de valores intelecto-morais. Os mitos, dessa forma, encontram-se no bojo da sua formação, não dissociados do seu comportamento atual. Atitudes e realizações, anseios e propostas de variado teor repousam inconscientes em mitos que não foram decodificados pela consciência. O temor a Deus, remanescente do pensamento primário, mesmo de forma automática, prossegue conduzindo os indivíduos a processos religiosos sem nenhuma estrutura lógica, em forma instintiva de preservação do si, para a eventualidade de existir um ser superior, criador do universo. Como consequência dessa atitude, o comportamento social é sempre caracterizado por ameaças, imposições, exigências descabidas e antológicas, disfarçando o medo que lhe permanece dominador nas fibras do sentimento mal direcionado. Não tendo conseguido superar as impressões infantis que ficaram no íntimo, em forma de atitudes injustificáveis, o indivíduo continua transformando a vida em um proscênio especial para a vivência dos seus dramas e conflitos interiores, e espera acolhimento da plateia que o cerca. Não se conscientizando da realidade do cotidiano, foge para as paisagens das fábulas que lhe encantaram o período juvenil e aguarda as presenças fantásticas que lhe retiram os fardos opressores do trabalho, do esforço, das conquistas culturais, elegendo-o como privilegiado e semideus. Sua personalidade experimenta deformação constitutiva e apresenta-se com sinais de morbidez. À medida que o ser se desenvolve psicologicamente, os mitos que nele se encontram em forma arquetípica sofrem transformações e adaptações aos mecanismos dos diferentes períodos de crescimento e de amadurecimento. As leves construções fantasistas vão sendo substituídas por novas aspirações realistas que se fundem na imaginação, abrindo espaço para um desenvolvimento equilibrado e saudável. Na raiz de muitos comportamentos estranhos encontram-se mitos não diluídos, comandando o indivíduo que prossegue imaturo. Inúmeros desses mitos se originaram em ocorrências que não puderam ser comprovadas e passaram à galeria da imaginação, enriquecidos pelos sonhos e aspirações de pessoas e gerações sucessivas, que se encarregaram de dar-lhes vida, ora real, em outros momentos com caráter apenas simbólico. Povos e civilizações que teriam existido, quais os Atlantes e os Lemurianos, passaram à galeria dos mitos, alguns dos quais enraizados em diferentes livros sagrados, ao se referirem à criação da criatura humana, à expulsão do paraíso, ao dilúvio, à arca de Noé, à aliança entre a divindade e o homem, renascendo mais tarde nas belas fábulas da Índia, China, do Tibete, do Japão, nos deuses das grandes civilizações do norte da África e do Oriente Médio, ou no ocidente do panteão grego-romano, como o surgimento dos deuses homens ou dos deuses homens-deuses, com paixões e sublimações características que se transferem de geração em geração até o homem moderno, de alguma forma plasmando-lhe a personalidade. A libertação do mito se torna possível quando o indivíduo se reveste de valor moral e cultural para enfrentar-se e demitizar-se, resolvendo-se por assumir a sua realidade espiritual. A existência humana, porém, transcorre num mundo assinalado pelos conflitos, pela competição impiedosa, pelo desrespeito aos valores legítimos do ser, empurrando naturalmente as constituições psicológicas mais frágeis para a fantasia, para as fugas ocasionais da face objetiva da realidade, onde se resguardam e se preservam com a imaginação, estagnando ou retrocedendo emocionalmente ao período infantil. Fobias, insegurança e timidez se exteriorizam nas suas atitudes, que são resultantes da cultura receosa de agressão e descaso pelos aparentemente triunfadores. A imaginação religiosa
tem contribuído para a preservação desses mitos portadores de dons e graças especiais que são esparzidos com os seus eleitos ou com aqueles que se fazem eleger através dos mesmos processos que na Terra se conquistam os poderosos, tornando os solicitadores sempre dependentes, sem oportunidade de crescimento interior. Nesse caso estão os gnomos, fadas e anjos que possuem os ingredientes das imaginações férteis, tornando-os seres especiais portadores de poder inimaginável e de recursos inesgotáveis, que põem à disposição dos seus aficionados, de todos aqueles que se lhes submetam e prestem culto de adoração. As fantasias desbordam e os excessos seduzem os incautos, que abandonam a lógica da razão para se comprazerem no mercado da ilusão, submetendo-se às imposições que não os engrandecem do ponto de vista psicológico nem cultural. A posse de uma dessas personificações que representam imagens arquetípicas das antigas fobias e aspirações oferece força e poder para o indivíduo superar a má sorte, as dificuldades do dia a dia, os sofrimentos e viver privilegiadamente no grupo social sem sofrer as injunções naturais do processo de crescimento interior. Estranhável seria se a constatação desse culto quase fetichista se desse apenas entre as pessoas de menores possibilidades culturais. Ele está presente em todos os segmentos sociais. E assim se encontra disseminando porque os espíritos reencarnados procedem de velhos cultos do pretérito, que ainda permanecem assinalados pelo atavismo impressionáveis do período primitivo do pensamento. A psicologia espírita, eliminando os mitos da criação, oferece a visão científica dos fatos, estimulando ao crescimento interior, sem receios nem constrições prejudiciais à razão. A realidade sem crueza, o objetivo sem magia, o subjetivo sem superstição, demonstram que a conquista da felicidade e da harmonia pessoal depende do esforço de cada qual empreende para ser livre, para aspirar ao futuro, a fim de voar não pela imaginação, mas através dos recursos psíquicos na direção da consciência cósmica, que nele se desenvolve pouco a pouco. Então, nesse trecho aqui, ele coloca que alguns relacionamentos, acabam se tornando meio que sofrendo influências de um ser infantil que nós ainda somos, ligados já a outras existências que formaram a nossa personalidade mediante a mitos, a lendas, a busca por super-heróis, por formas simbólicas que vão nos tornar pessoas melhores, que vão nos dar sorte, que vão nos dar êxito diante de algumas conquistas que nós buscamos. Então a gente guarda um pé de coelho no bolso, a gente faz rituais, acende vela, a gente busca grupos esotéricos, a gente vai buscar opinião de uma mãe de nada a vida, a gente vai buscar em rodas de pessoas que cultuam algum tipo de sagrado, ligados à terra, à natureza, ou ligados a santos, ligados a mitos do passado, que o cara, existe o cara que é metade lobo, metade pessoa, é um super-herói da era mitológica, então esse cara ele tem uma influência. Aí nós vamos buscar o zodíaco, nós vamos buscar os astros. Esse misticismo todo que existe no ser humano está incutido nas suas experiências de várias vidas. E ele vem através dessas lendas, desses mitos, dessas coisas esotéricas, Ele vem crescendo espiritualmente, mas lentamente, porque não é fora que está a nossa evolução, é dentro. A doutrina espírita ela é bem taxativa, não é ninguém e não é nada que vai fazer a sua evolução, a sua felicidade, a sua moral, a sua conduta. O que vai fazer o seu desenvolvimento moral é a sua reforma íntima, não tem para onde correr, é reforma íntima. Então, quando você vai numa igreja evangélica, numa igreja católica, você busca no pastor ou no padre
através daquele representante que se diz representante de Deus, a cura para os seus problemas, sejam eles emocionais, de saúde, aspectos físicos. Então você vê naquele cara um tipo de um guru. O que ele falar, eu faço. O que ele disser é lei. Só que você esquece que aquele cara que está ali é um ser individual que também passa pelo processo da sua reforma íntima, que algumas vezes tem moral e algumas vezes nem isso ele tem. Apenas instrução. Instrução é conhecimento. Isso não significa que o conhecimento esteja sendo praticado. Não significa que o cara é um cara educado moralmente. Ele tem a instrução. O cara faz uma faculdade, 2 faculdades, 3 faculdades, ele tem instrução. Quando ele for utilizar aquela instrução dele, é que nós vamos saber se ele tem a educação, se ele tem as condições de praticar o que ele aprendeu. Então, nós deixamos sempre essa influência dos mitos, das lendas, dos super-heróis, né? Trazer consequência para o nosso desenvolvimento. E isso significa que nós somos imaturos. Eu não posso ficar olhando algo, alguém, esperando de alguém ou de alguma coisa aquilo que só eu mesmo posso fazer. Quando eu tomar as rédeas da minha situação, quando eu tomar as rédeas da minha vida e falar eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou me reformar, de fato eu consigo. Porque eu não estou aguardando ninguém fazer isso por mim, ou alguma coisa fazer isso por mim. Tem gente que não sai de casa sem antes olhar a previsão do tempo. A previsão do tempo é ciência. É ciência. E quantas vezes você olha a previsão do tempo, vai cair uma tempestade 2 horas da tarde, você sai com o guarda-chuva 2 horas da tarde e não cai uma gota do céu. Por quê? Porque é previsão, mas não é algo definitivo. E muitas pessoas ficam nessa, eu vou fazer minhas previsões, como é que chama, dos astros lá? Ai caramba, esqueci o nome agora. Que tem peixes, aquário, é astronomia? Não, astrologia, né? Eu vou fazer minha previsão astrológica para o ano que vem. O que o cara que é de peixes, eu sou de peixes. Como que vai ser a vida de peixes em 2026? Eu vou fazer uma previsão. Quantas vezes eu com 13, 14 anos não ia na banca de jornal comprar um jornalzinho desse, uma revistinha dessa, aí fazia a previsão lá. Com 13, 14 anos estava escrito lá, ano que vem você vai casar. 13, 14 anos eu ia casar, gente? Então, né, você vai encontrar o amor da tua vida no outro ano. Então são previsões, são coisas que eles colocam baseado em quê? Nem o que é baseado na ciência, como eu acabei de falar, a previsão do tempo, muitas vezes não corresponde. Então, da onde que a gente fica tirando essas ideias de que eu preciso ver, só saio de casa olhando a previsão do tempo, a previsão astrológica, né? Quando a Lua chegar perto do Sol, quando alinhar tais planetas, vai acontecer o que tiver que acontecer, porque tudo está sob o olhar de Deus. Ah, não, isso daí, você está acreditando em algo que você não está vendo, e eu preciso ver Deus para acreditar? Tá aí uma coisa que ciência nenhuma precisa provar para mim, a existência de Deus. Então, tudo o que acontece em minha volta, na verdade, é reprodução daquilo que eu sou. Tem pessoas difíceis em minha volta? Porque eu sou difícil. E eu preciso aprender com essas pessoas a não ser como elas, a parar de desenvolver esses defeitos que elas têm. São defeitos que eu tenho e eu estou enxergando isso nelas. São coisas que eu entendo muito bem, por isso que eu enxergo nelas. Eu enxergo quando uma pessoa chega perto de mim e é uma pessoa traíra, porque eu também tenho dentro de mim o lado traíra. Eu enxergo quando uma pessoa está perto de mim e é uma pessoa que traz paz, porque dentro de mim eu também tenho paz. Então nós temos essa sensação, esse lado sensitivo, porque nós temos aquela qualidade ou aquele defeito dentro de nós e espelha no outro. A gente enxerga no outro. Eu não consigo enxergar no outro aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não tenho. Já repararam nisso? Se uma pessoa é usuária de droga, eu não sou. Então eu não sei se a pessoa é usuária ou não, porque o comportamento dela não é o mesmo comportamento que o meu. Mas se numa outra vida eu fui usuária de droga, eu vou reconhecer o usuário na minha frente. Porque a experiência que eu já tive está aqui dentro de mim
e o sinalzinho de alerta vem, né? O pisca-alerta fala, olha lá, aquele lá é que nem você no passado. Todas as vezes que você estiver em volta de pessoas ou em volta de situações as quais você não suporta, é justamente porque dentro do seu processo de reforma íntima, você não quer mais isso para você. Já está dentro de você. Só que você está sendo testado se você ainda quer ou não. E muitas das vezes você fala, eu não aguento mais, eu não quero mais essas situações. Está sendo para o seu enriquecimento. Mas Patrícia, eu estou sofrendo. Ué, e quem disse que não é para sofrer? Se não é para sofrer é porque você já se tornou anjo. Você está num planeta de angelitude? Você está no planeta dos Cristos? Não. Então vai ter sofrimento. Vai ter prova e vai ter expiação. Até você se tornar de regeneração. Para isso você vai ter que passar pelas provas e expiações. E passar com muita humildade, com muita resignação, com muita resiliência. Porque se você passar reclamando, você vai ter que voltar e fazer de novo. Todo aluno meu que fazia a prova reclamando que não sabia o conteúdo, ele teve que ir lá e fazer prova de novo. Todo aluno que estudou para a prova, fazia a prova, passava, tirava nota 10, nota 8, nota 5, mas passava. Porque estudou, porque se dedicou e não ficou reclamando. Então é isso, nós somos alunos no planeta Terra. Nós devemos estudar, nós devemos passar pelas situações, mas são defeitos de fábrica, não de fábrica, porque fábrica não, falando besteira, porque fábrica Deus nos fabricou todos iguais, simples e ignorantes, mas é um defeitinho nosso que nós não soubemos ainda lidar e que a gente quer sempre espelhar de alguma forma, jogando a responsabilidade da nossa vida em outras pessoas, situações, mitos, essa questão esotérica. O que tem hoje não é brincadeira, né? De centro espírita que está abraçando constelação familiar, apometria, cromoterapia e tantos outros pia, né? Pia não, terapia, né? É tanta terapia que eles inventam hoje dentro da doutrina espírita, jogando para centros espíritas como um tratamento paralelo. Ora, ora, ora. Se tornam centros espiritualistas e não espírita, porque o centro espírita é baseado nas obras de Kardec. Instrução, disciplina e execução daquilo que aprende. Reforma íntima. Ponto. É isso que é a doutrina espírita. É chato? Para muita gente é. Falta sistematizar estudo, falta disciplina, falta o desejo real, a vontade real de transformação, corpo mole, imperfeição moral. E aí julga que a doutrina espírita é chata. Que a doutrina espírita é muito... eu escutei esse termo, engessa, né, a pessoa. Eu não vejo engessar se ela está colocando como combustível a sua reforma íntima, que ela é dinâmica. Todo dia, toda hora você está percebendo aquilo que você erra e que você não tem que errar mais. Eu errei, não posso errar mais. Errei, não posso errar mais. Eu fiz isso, não posso fazer mais. Aonde é que está engessando aí? A partir do momento que você vai ganhando conhecimento, você vai tendo a noção daquilo que é certo e que é errado e não vai fazer mais o que é errado. Então, eu não preciso mais do fora. Eu não preciso mais buscar fora soluções, explicações, quando elas estão dentro de mim. Só que eu preciso amadurecer. E nós não amadurecemos o suficiente. A gente ainda continua buscando um pé de coelho para colocar no bolso para dar sorte. E aí? E quando não dá sorte? E quando essa sua fé no pé de coelho acaba? Onde é que está o resto da sua fé? Aí você encontra um monte de pessoas que já frequentou um monte de coisa, que já fez um monte de tratamento paralelo e fala, nada resolveu, eu já não sei mais o que fazer da minha vida. O que realmente tem que fazer você não fez, você não amadureceu, você não cresceu. Então, nós estamos aí com um pé na transformação do planeta, né? Todos os estudos levam a gente sempre nessa conclusão. Todos os estudos, pode olhar que todos os vídeos que eu venho fazendo de um ano, principalmente para cá, os estudos eles vêm dizendo para a gente a mesma coisa. Nós estamos com um pé para chegar à data limite que o Chico disse. 2054, 2057, a data limite para que o planeta
de fato chegue ali na transformação entre provas e expiação para regeneração. Não é que vai dar um salto de um ano para o outro. Nós já estamos no processo de provas e expiação para regeneração. Data limite significa que a partir dali não vai vir mais espíritos atrasados para o nosso planeta. Não vai ter chance desses que não se adiantarem. Eles vão para outro, para o Quiron, segundo o Chico Xavier. E aqueles que conseguirem fazer a sua reforma íntima nesse período, eles vão se dar bem. Vai ser aprovado e vai ficar no planetinha de regeneração. Muito melhor. Não é que não vai ter surpresa desagradável, que não vai ter momentos difíceis, que não vai ter dor, mas vai ter muito menos do que a gente está tendo hoje. E as pessoas vão ser muito mais solidárias e amigas do que são hoje. Então, a condição do planeta vai ser outra. As energias em volta vão ser outras. É muito melhor. E a gente fazendo corpo mole ainda, querendo jogar na nossa imaturidade a solução dos nossos problemas em outras circunstâncias, sendo que está dentro de nós. Ou a gente acorda pelo amor, ou acorda ainda mais pela dor. Porque dor a gente ainda sente. Nós vamos sentir um pouco mais. A gente vai fazer uma prova na escola, a gente não passa, a gente não tem que estudar muito mais, a gente não tem que correr ainda mais para poder dar tempo de passar. É um sofrimento maior, não é? Do que se eu tivesse estudado para aquela prova calmamente. Está na nossa mão. Não está em mitos, não está em lendas, não está em super-heróis. E isso que está dentro de nós já de várias encarnações, passou da hora de extirpar. Chega de acreditar em coisas que de fato não fazem o menor sentido. À medida que a gente vai evoluindo, nós vamos vendo que não faz o menor sentido eu esperar algo de fora para que eu seja feliz. Lá no meu horóscopo, agora eu lembrei a palavra, o meu horóscopo está dizendo que eu vou ser feliz em 2026. Aí eu vou esperar chegar 2026 para ser feliz, porque ele disse que eu vou ser feliz, eu não preciso fazer nada. Lá está escrito que eu vou ser feliz. Desconfiem dessas coisas, comecem a processar melhor. Não estou dizendo que você não deve ou não pode procurar tratamentos paralelos, por exemplo. Pode constatar, inclusive, algumas melhoras nesses tratamentos. Mas eu volto a repetir, nisso eu sou muito séria. Não dentro de uma casa espírita. Espírita é uma coisa, espiritualista é outra. Tratamentos alternativos, pode ter N tratamentos alternativos, mas cada qual no seu devido lugar. Eu posso estar frequentando a doutrina espírita, eu posso estar estudando o espiritismo e posso ir num ambiente onde uma amiga abriu, que ela fez curso de constelação familiar e fazer um tratamento lá de constelação familiar. É uma terapia, é um tratamento alternativo. Agora, quando essa terapia entra na casa espírita, começa a misturar, trazendo a constelação familiar para dentro do campo espiritual, tá? Esse negócio aí geralmente não dá muito certo.